uma subjugação física, algo que vai ter que ter alguém ali do lado, enfim, mas normalmente não há problema nenhum em ser virtual. Eu concordo com o Eric. Eu mesmo comecei a desenvolver mediunidade, participar de reunião de evocação online. Fiz algumas presenciais, mas sobretudo online. Então eu concordo, acho que não há problema nenhum fazer virtual, é só mais um meio, né? A gente não pode esquecer disso. No fim das contas, é espírito comunicando com espírito, mas no caso do médium, ele tem um corpo humano ali. É um meio para transmitir o pensamento. E a tecnologia é mais um meio, é só isso. Né? É a mesma coisa é a mesma coisa que você lê o livro psicografado por um espírito. O livro é um meio físico para você acessar o pensamento do espírito. E a reunião virtual é o computador, é um meio físico, eletromagnético, para você acessar o pensamento do espírito. O princípio é o mesmo, né? Então, de fato, não há problema nenhum. É claro que Kardec não existia computador ainda na época dele, mas a gente supõe que ele concordaria com essas reuniões virtuais. Concordo plenamente com vocês. A questão do modo, a forma como é feito, assim como o lugar, não quer dizer nada. O lugar não quer dizer nada, o local não quer dizer nada. É que eu sei que, por exemplo, como o movimento espírita vem de uma tradição de que a casa espírita é um lugar especial, protegido, né? Aí fica meio estranho a gente pensar em reuniões virtuais. Só que isso é mito, né? Isso é falso. Não, a casa espírita não é protegida, não existe proteção física de nada, né? Para os espíritos a distância não é nada. Imagina o que é. Imagina o nosso anjo da guarda, ou os nossos anjos da guarda, o que é a distância do Rio Grande do Sul, Rio e São Paulo para eles. É um piscar de olhos para eles. Né? E o que atrai os espíritos é o pensamento, não é o local, né? Então a pessoa pode. O próprio Kardec, por exemplo, há várias tratativas, inclusive, de casos graves que Kardec trata por carta na época dele. Pessoas que estavam à distância e vão trocando cartas e propondo soluções, porque não tinha o contato ao vivo à distância, né? Como a gente tem agora. Então a gente tem que aproveitar. E graças a Deus, porque nem o nosso grupo existiria, né? Nem o nosso grupo existiria. A gente não estaria estudando se não fosse. E eu que participo de outras lives, às vezes, é impressionante como a questão do local não é nada, porque quando eu estou aqui nesse grupo com o José e com o Eric, eu não lembro, em nenhum momento, eu esqueço que a gente está distante fisicamente. Eu esqueço. Eu me sinto tão à vontade, a gente conversa como se a gente se conhecesse pessoalmente. Nós três nunca nos encontramos pessoalmente ainda. Mas eu me sinto à vontade, as ideias fluem quando eu estou na presença de dois amigos que estudam e pensam que nem eu. Já fiz lives para outros grupos em que eu estava mais engessado, mais endurecido, que a gente sentia que a simpatia com a pessoa do outro lado da tela não era a mesma, demonstrando que não quer dizer, né? Tem a ver com o pensamento, com a simpatia. Então a pessoa pode ficar à vontade de estudar e praticar a mediunidade online. Graças a Deus que tem essa opção online hoje que facilitou muito para tudo, né? Acho que a gente pode. Tem mais pergunta, Eric, ou a gente pode voltar à leitura do texto? Continuar, né? A gente pode continuar assim, mas é o que o Michel falou, né? O espírito não tem distância, né? Ele se locomove com a rapidez do pensamento. Né? Para o Tiago aqui, a resposta, né? Óbvio, né? É para o mundo todo, né? A obra de Kardec. Enfim. Então acho que a gente pode prosseguir. Tá, sobe lá que eu leio, daí eu não inicio o comentário, eu já passo para o José, eu só vou ler. E a pergunta do Tiago ali, as obras de Kardec servem para todos. Todos.
e de todos os tempos, para a nossa época, para a época dele, e para todas as pessoas que queiram praticar o espiritismo, dentro ou fora da casa espírita, no lugar que a pessoa se sentir melhor. A pessoa pode usar a teoria e praticar. Se a pessoa quer praticar em casa, seja onde ela se sentir mais à vontade, o local for propício, a pessoa pode usar, pode praticar. É para todos. Não era só para Kardec ou para a casa espírita, né? O espiritismo é para todos. A ciência é para todos, né? Não é uma coisa só para casa espírita ou para pessoas específicas. Bom, vou ler. As pessoas alheias ao espiritismo, não lhe compreendendo nem os objetivos, nem os fins, dele fazem quase sempre uma ideia completamente falsa. O que lhe falta, sobretudo, é o conhecimento do princípio, a chave primeira dos fenômenos. À falta disso, o que veem e o que ouvem é sem proveito e mesmo sem interesse para elas. A experiência tem demonstrado que apenas a visão ou o relato dos fenômenos não bastam para convencer. Aquele mesmo que é testemunha de fatos capazes, de confundirem, fica mais espantado do que convencido. Quanto mais o efeito parece extraordinário, mais dele se suspeita. Somente um estudo prévio, sério, pode conduzir à convicção. Frequentemente, basta para mudar inteiramente o curso das ideias. Em todos os casos, é indispensável para a compreensão dos mais simples fenômenos. A falta de uma instrução completa, um resumo sucinto da lei que rege as manifestações, bastará para fazer considerar as coisas sob o seu verdadeiro aspecto, para as pessoas que nele ainda não estão iniciadas. É o primeiro passo que damos na pequena instrução adiante. Já passo para o José comentar e eu comento por último. É bem interessante isso que Kardec vai falar, né? Sobre o convencimento das pessoas, os meios de convencimento sobre os fenômenos espíritas, né? Ele vai mencionar também esse ponto na obra que é o Espiritismo, exatamente no diálogo que o Michel mencionou, do crítico, né? Porque o crítico, lá no que é o Espiritismo, ele quer frequentar uma ou duas reuniões, e caso ele se convencesse da realidade dos fenômenos, ele mudaria de opinião. E, surpreendentemente, Kardec nega o pedido dele, né? Não permite que ele vá assistir a uma ou duas reuniões apenas. E aí, depois, ao longo do diálogo, a gente vai descobrir que ele queria publicar uma obra demonstrando a falsidade da questão dos espíritos, né? Mas esse parágrafo ele toca num ponto muito interessante, que é a maneira como as pessoas formam a crença em alguma coisa, né? Kardec vai ressaltar isso algumas vezes, que nessa questão do espiritismo, do contato com os espíritos, muitas vezes a leitura do texto, tomando contato pelo raciocínio com uma teoria que é sólida, com uma teoria que é racional, a pessoa se convence muito mais facilmente do que tomando contato com os fenômenos, né? Porque se ela já tem um ceticismo, já tem um pé atrás com relação aos fenômenos, ou já tem ideias preconcebidas sobre aqueles fenômenos, muitas vezes eu costumo dizer isso, né? Se a pessoa já está convencida de que os espíritos não existem, não adianta nada o espírito fazer uma aparição tangível ali, dar um tapa na cara dela. A pessoa pode continuar sem acreditar naquilo. Ela vai ficar meio perturbada na hora, aí ela vai dormir perturbada, vai acordar no dia seguinte e falar: nossa, tive um pesadelo, meu Deus, que loucura, foi tudo um sonho. Ou então ela vai ao médico, vai falar: doutor, acho que eu estou com um princípio aí de esquizofrenia, me dá um remédio, tarja preta, sei lá. A pessoa vai inventar qualquer coisa, porque ela já se convenceu antes, é uma ideia preconcebida, não um preconceito, de que os espíritos não existem. Então, a maneira mais correta, segundo, ou mais fácil, né, que Kardec coloca nesse parágrafo, é a pessoa ler a teoria,